cadastro. Só para vocês entenderem como funciona o Bubble. E-mail, certo? Então essa parte que a gente está fazendo aqui, pessoal, é a parte visual, é o front do sistema, né? Aqui é nome, aqui é e-mail, né? E-mail, 2 pontinhos, né? Vamos lá. Agora falta o outro campo, né? Vamos copiar de novo esse Ctrl+C, Ctrl+V e vamos copiar de novo Ctrl+C, Ctrl+V. Ficou certinho lá. Então eu tenho o nome, eu tenho a senha agora. Sim. Certo? Digitei sim. Agora por fim, senha. Certo? Então aqui ficou dessa maneira. Agora uma outra coisa bem importante aqui, pessoal, nós temos que renomear esses inputs, né? Porque a gente vai precisar deles na programação. Então vamos renomear ele, né? Deixar esse input tudo certinho. Então primeiro aqui, geralmente ele já vem copiando, mas vamos renomear ele para ficar mais fácil na hora lá na hora de a gente fazer a programação. Então eu clico aqui nesse input, digite seu nome, vou colocar, se deixar só input nome, input nome, vou pegar aqui, input nome, cadastro. Então, input nome, cadastro, certo? Aqui, e-mail, input e-mail, né? Para deixar organizadinho, para depois vocês vão entender. Cadastro. Então, porque aqui nós temos um e-mail aqui no login e um e-mail no cadastro. Ele tem que saber. Cada um é diferente do outro. E a senha, nós temos a senha nos dois lados, né? Tanto faz no login como no cadastro. Aí, input senha, cadastro. Então, quando chegar a parte lá que nós vamos usar ele de novo, vocês vão lembrar. Certo? Então, isso aqui já está tudo renomeado. Esses inputs, né? Eles são uma variável, né? Então, aqui é um campo de entrada, são os inputs, são as entradas. E lá na programação, nós vamos precisar desses nomes tudo certinho, nós temos que saber. Aqui, nós temos aqui também o login, né? O input login, mas só que aqui ele é normal. Então, nós sabemos que o login, ele é input login, certo? E a senha, ele é a senha do login. Vamos colocar o login aqui também, só para vocês não confundir. Então aqui eu vou colocar a senha login e aqui input login. Certo? Só para vocês saberem o mesmo nome, porque o nome aqui o que nós puder organizar aqui na programação ele fica fácil. Então nós temos que ter um entendimento primeiro, organizar certinho aqui para a gente renomear aqui os elementos para a gente não ter problema na hora de programar. Então aqui, o que nós vamos fazer? Aqui também, esse grupo A, vamos deixar esse nome, que é esse grupo A. Então o grupo cadastro, nós já sabemos que é esse grupo lá de cima, né? O grupo login, então está tudo nomeado. Tem um grupo login, o grupo cadastro. Para a gente estar fazendo aqui, igualzinho que eu fiz lá naquele exemplo nosso, aqui quando eu clico aqui nessa página inicial, ele já nasce tudinho. Eu não quero assim. Eu quero primeiro que quando o usuário acessar o sistema, eu quero primeiro que ele não veja essa página cadastro. Eu quero que ele veja essa página cadastro só quando ele clicar aqui, né? E para ficar mais bonito, né? Esse sistema de login, né? Eu estou fazendo de uma maneira bem bonitinha. Então vamos lá. Então vamos para a parte da programação. Programação aqui nessa parte. Então nós vamos já começar a ter uma lógica de programação aqui. Vamos começar a usar a nossa cabeça, né? E para ficar mais bonito, né? Esse sistema de login, né? Eu estou fazendo de uma maneira bem bonitinha. Então vamos lá. Então vamos para a parte da programação. Programação aqui nessa parte. Então nós vamos já começar a ter uma lógica de programação aqui. Vamos começar a usar a nossa cabeça, né? Então quando eu clico aqui, primeira coisa eu quero que esse grupo que ele nasce invisível. Tem uma opção aqui no Bubble. Então esse grupo cadastro eu quero que ele nasça invisível. Então eu venho aqui, ó, esse elemento é visível.
quando eu carregar a página, aqui está em inglês escrito dessa maneira, né? This element is visible on page load. Então, em português, esse elemento é visível ao carregar a página, mas ele está ok, né? Então eu quero que ele não seja visível. Aí aqui, quando ele está invisível, eu não quero que ele ocupe esse espaço, eu quero que ele seja um espaço colapsado, né? Então o sistema não vai entender que não tem nada ali. E além desse colapso, eu quero colocar uma animação quando ele for ser visível, né? Então quando ele, em algum momento ele vai ser visível, então ele vai fazer uma animação ali. Então vamos lá ver como que ele ficou. Então ele já ficou invisível lá, certo? Então quando eu clicar aqui, que aquele elemento apareça. E quando eu clicar aqui, eu quero que esse elemento aqui some, certo? Para isso aqui a gente vai usar uma variável chamada customState, né? Eu vou dessa variável no grupo A, eu seleciono o grupo A, eu vou criar ela dentro desse grupo, porque essa variável ela vai estar valendo dentro desse grupo. Ela vai ser uma variável local aqui no grupo A, certo? Então eu venho aqui nessa variável, eu vou criar esse evento chamado customState. Então eu vou colocar aqui clique. Digitar essa variável, ela vai ser do tipo número, então eu vou criar essa variável. E ela vai nascer zerado. Essa variável ela vai ter vai ser zerado, certo? Então, essa é uma variável. Com esse nome, clique, certo? Então, vamos lá. Então, depois a gente vai usar ela. Então, quando eu clicar na conta, eu quero chamar essa variável aqui, certo? Então, vem aqui nesse botão criar conta, eu vou adicionar o fluxo, né? Aqui é a parte da programação, eu vou adicionar o fluxo. Então, dentro desse elemento aqui, eu já estou no elemento de programação. Veja que ele mudou aqui de design para workflow, que é o fluxo de trabalho, né? Então, dentro dessa página, tá vendo que eu passei o botão aqui, ele apareceu onde eu estou dentro. Quando eu clicar nesse botão, quando eu clicar no botão criar conta, o que eu quero que ele faça? Eu venho aqui no elemento, eu vou colocar set state, eu vou caçar aquele grupo A, né, que nós fizemos lá, o customState, e vamos procurar ele, chamado clique, né? Então quando ele tiver aqui esse elemento, ele vai ter um valor de 1, certo? Tá vendo que o customState ele guarda um valor por um determinado tempo. Então, eu criei ele com valor zerado, mas quando eu clicar nesse botão aqui, esse customState do grupo A, chamado clique, ele vai ter um valor de 1, certo? Então, o comando que eu estou passando para ele é isso, certo? Então, eu vou voltar no design, eu vou vir aqui no elemento, né, nesse elemento que ele nasce invisível, tá vendo? Ele nasce invisível, eu vou colocar uma condicional para ele, ó, ele está invisível. Né? A página está invisível quando a página carrega. Eu venho no condicional, eu vou definir uma condicional para isso aqui, certo? Então vou lá. Aqui, pessoal, então eu tenho que vir aqui procurar o grupo A. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo o nome do customState que a gente fez lá no grupo A? Então eu encontrei ele aqui, ó, eu peguei ele aqui. Então esse grupo aqui, ele é Então, eu dei o mesmo nome para ele que eu fiz lá, né? Lá no botão. Quando eu cliquei o nome, o valor dele é 1. Então, esse grupo aqui, o valor dele é 1. Né? Então, quando eu clicar lá, aí ele vai saber, ele vai fazer a junção. Essa condicional aqui que eu fiz, quando esse valor for 1, então, ele vai vir nessa condição e vai executar essa condicional. Então, o que ele vai acontecer aqui? Ó? Quando esse grupo, esse clique for igual a 1, aí o que eu faço aqui? O que ele dá essa opção para mim? Eu vou pegar esse elemento é visível. Então, ele vai aparecer visível. Então, ele simplesmente vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai vir aqui e vai clicar nesse botão aqui. Mas vai ser tudo automático, né? Então, ele vai ser visível, certo? E quando esse aqui for visível, esse aqui vai sumir. Mas só que esse aí a gente vai fazer
nesse grupo aqui, certo? Então vamos lá ver como que ficou isso aqui. Ó, cliquei, ele apareceu, tá vendo? Ó o efeito que ele fez, ele deu aquele efeito, né? Mas só que esse grupo ficou aqui. Então quando esse aqui aparecer, eu quero que esse outro que some. Mas como que a gente vai fazer isso aqui? Aqui a gente vem nesse grupo aqui, ó. Então o que nós vamos fazer? Então vamos fazer a mesma programação. Elemento A, quando esse quit state for igual a 1, eu quero que esse elemento ele fica sumido. Então eu vou fazer o contrário, ó. Esse elemento aqui, ele é visível, certo? Tá vendo que ele está marcado que ele é visível, mas quando o quit state estiver com o valor de 1, eu quero que ele seja invisível, né? E eu quero também que ele entre em colapso, né? Eu não quero que fique nada lá. Então, eu não quero que fique um lugar vazio aqui. Então eu vou marcar essas três opções. Já, vamos lá ver como ficou? Já está começando a ficar bonitinho aqui nessa animação. Criar conta, tá vendo que ele sumiu, substituiu? Ah, pessoal, agora que eu vi aqui, nós esquecemos de colocar o botão aqui. Vamos lá, colocar o botão. O botãozinho lá, cancelar e cadastrar. Então vamos lá, vamos colocar o botão antes de nós começar. Vamos lá. Cadê o botão? O botão. Então, coloquei um botão e o nome desse botão é cadastrar, né? Certo? E vamos colocar esse outro botão aqui, cancelar. Vou copiar esse aqui, tá, pessoal? Ctrl C, vou vir aqui, vou colar aqui que eu tô, certo? E aqui nós fazemos a mesma coisa que nós fizemos no outro, né? Vamos selecionar os dois, botão direito e vamos agrupar ele para a gente ter um domínio dele, né? Vamos colocar ele aqui um espaçamento de, de 10 aqui para ele ficar um espaçamento. E aqui